there's no welcome home. E aí, o gato comeu essa língua? Esse aí deu medinho, né? Mas se eu te disser que esse bicho bizarro aí não é do mal. Na verdade, se eu te disser que ele é uma criança, ou pelo menos foi, também dá pra dizer que ele foi uma vítima. Ué? Não é vilão? Nem do mal? Me diz, você tá louco, né? Como você pode olhar pra essa carinha aqui? Essa carinha bonitinha. Olha só isso aqui. Dá vontade de fazer até um caponete bititinho. E dizer que não é do mal? Pois é, a história desse carinha aí, que é o nosso vilão no terceiro capítulo de Pop Playtime, é bem mais interessante. Na verdade, digo que tem muita coisa que vai te deixar de cara nesse vídeo. Então já se prepara se inscrevendo no canal e já deixando o like pra dar aquela força. Valeu, galera! Vambora conhecer melhor esse carinha bizarro. A história de Catnap. Galera, para contextualizar vocês, estamos falando de um game que se chama Pop Playtime. Uma história que se passa numa fábrica de brinquedos monstros e esse é o terceiro capítulo lançado, continuando a história. Cada capítulo temos um vilão que nos acompanha. De cantinho, na minueta, às vezes perseguindo, tentando tirar o nosso couro, literalmente. Só que claro, de uma maneira bem fofa. No primeiro tivemos o Huggy Huggy, no segundo a Mommy Long Legs e agora no terceiro o Catnap, no qual vamos conhecer melhor a sua história. Também é importante dizer que esse vídeo não vai abordar todos os detalhes e informações do personagem de forma profunda, e sim o que eu considerei mais relevante e da hora pra gente conhecer ele bem. Bom, lembra quando eu disse que ele era uma criança e virou esse bicho medonho aí? Então, é porque ele era de fato uma criança chamada Theodore Gramble, mas claro, essa identidade foi perdida com o passar do tempo e junto à sua própria humanidade. Vocês veem, né? Olha isso aqui. Olha só pra foto desse menininho aqui, bonitinho, que coisa mais linda. E virou isso aqui. Tá maluco? Também os responsáveis que cuidavam dele, porque ele era uma criança e ele vivia numa creche, também foram tudo pra vaca, ou seja, estão mortos. E muitas coisas dali pra frente também aconteceram, pois o garotinho não é mais só um garotinho, e sim o Catnap. Eu vou começar explicando sobre o brinquedo Catnap, que temos duas diferenças. Eu falando do brinquedo Catnap. Esse gatinho sorridente foi introduzido em um grupo de brinquedos chamado Smiling Crystals, brinquedos sorridentes da Playtime Company para alegrar a criançada. Coisa boa, né? A criança gosta de sorrir, né? Então vai dar muito boa. Porque depois que as crianças começaram a brincar com eles, os pais começaram a reclamar porque elas estavam tendo pesadelos com monstros. Ele deveria soltar um cheirinho de lavanda da sua boca, porém saía um gás que tinha um efeito de deixar a criançada com sono profundo, sofrer psicologicamente com sonhos e até sendo fatal ser inalado em grande excesso. Rapaz, esqueceram do Toy Story, né? Esquece. Agora é Toy Morte. Depois das queixas dos pais, a empresa foi lá e tirou, e também dos mercados. E mais uma vez falando, esses catnaps foram denunciados pelos pais. Esses são os brinquedos que eram comercializados e não o próprio Catnap. Esse bicho medonho aqui, ele é o verdadeiro Catnap, porque o Catnap é uma linha de brinquedos inventada e o bichão aí é o experimento, o garotinho que virou o monstro, entenderam? Tem uma informação no jogo que explica por que os brinquedos estavam soltando esse gás do pesadelo, né? Em vez do gás de lavanda que ele deveria soltar. Digamos que foi meio que uma sabotagem. Mas, voltando pro verdadeiro Catnap, o experimento monstro, só para vocês terem uma noção melhor do que ele é e o que ele pode fazer, eu listei aqui as características dele. São muito bizarras. Bora lá dar uma olhada nessas características. Características do Catnap. Olhos. Cara, começando com algo que é uma das coisas que mais chama atenção só de olhar pra ele, são os próprios olhos, que brilham em meio à escuridão. Tudo em volta preto e esses pinguinhos brancos deixam um bicho muito sinistro. Tá louco, velho? Vê uma desgraça dessa aí à noite? Imagina só, você sair no banheiro de madrugada enquanto um zoião assim, tinha que ter um fuzil na mão, mas descarregar na cara. Tá maluco? Gás do pesadelo. Essa é louca.
Ele contém uma bolsa acoplada nele, por isso que ele consegue soltar o gás do sono, para fazer quem quiser cair em sono profundo e também ter efeitos alucinógenos e tendo o psicológico totalmente afetado pelo medo, podendo mesmo até ser fatal. Super garras. Tem garras de um metal ácido inoxidável, podendo cortar numa boa concreto e ferro, assim como mostra no game. Wolverine chora no cantinho se duvidar. Manipulação corporal. Esse é bizarro. Pode manipular e contorcer os seus ossos para aumentar ou diminuir de tamanho. Manipular osso. Na construção dele, a ideia inicial era usar plástico elástico, igual ao da Mommy Long, mas usaram algo diferente que não só estica, mas que realmente faz ele crescer. O corpo. Tem o corpo esquelético e magrão, dando um visual ainda mais bizarro. Mano, olha isso! Pingente. E para finalizar, tem o pingente de lua que ele usa no pescoço, que representa a noite ou a hora de dormir. Bom, a única característica light, né? Pô, garra, gás do medo, cresce osso. Cara, pelo menos uma tranquila vocês tinham que pôr, né? Os seus doentes. Enfim, deu pra notar que esse garotão aí não é pra brincar, né? E olha que ele é um brinquedo, não faz sentido, né? Mas esse daí faz dodó, esse daí metiolate aí não dá conta não, hein? Não vacila não, mano. Agora que a gente sabe como ele é mais fisicamente, uma pergunta que você se faz desse vídeo é: eu disse lá atrás, ele não é mal? E a resposta é: não, ele não é mal. E eu vou te mostrar. Bom, ele faz o que faz sem sentimentos aos outros, ou seja, um monstro. Porém, ele não faz isso porque é mal. Ué? Como não? Então, as motivações para ele fazer o que ele faz se dão devido a uma entidade robótica chamada Protótipo 1006. Um bicho que é ainda mais bizarro que o próprio Catnap, que é muito inteligente e é o grande antagonista da série Pop Playtime. Se vocês se interessarem, posso até fazer um vídeo sobre ele. Comentem aí. Então, esse 1006 aí, basicamente, manda nele, pois o Catnap foi salvo por ele, depois que sofreu um acidente enquanto ainda ele era criança. Ele acredita que o 1006 é um tipo de herói ou deus pra ele. Ou seja, o Catnap é um pau mandado. Bom, então podemos dizer que o Catnap não passa de alguém que recebe ordens baseadas em sentimentos de agradecimento e inocência. Porque diz na lore que antes do garoto Theodore virar Catnap, ele era uma criança meio que antissocial e não tinha muitos amigos. E esse protótipo 1006 aí foi o único amigo que ele tinha. Tem até uma imagem que ilustra isso. Se você olha essa imagem aí sem explicação, você fica com tipo medo. A criança de boinha ali e uma mão preta debaixo da cama. Pois é, era normal isso, porque eram amigos. E quando o garoto se acidentou, ainda foi salvo pelo 1006, essa mão preta aí. E acabou meio que criando um baita laço sentimental muito forte, que agora o Catnap acha que deve isso a ele ou pela amizade, sei lá. Mas sei lá, mano, essa criança não tava muito bem, né? Mano, se eu era criança, visse uma mão dessa aí debaixo da minha cama, era de 2 a 1. Correr, gritar, já pegava uma madeira, mas você sentava na mão assim, cai fora, mano. Tacar gasolina, pisar fogo embaixo da cama. Mano, usar um SBPzinho assim embaixo da cama é bom às vezes, nem? Para se dizer que sim, as ações do Catnap sim são más, mas só por conta dos pedidos que o 1006 fazia pra ele. Se caso o 1006 não pedisse, provavelmente ele seria alguém de boa, pois tem uns documentos no jogo que diz que ele era uma criança muito dócil. Mesmo depois do experimento, ou seja, dele se tornar Catnap, a mentalidade dele não mudou. Ok, agora que sabemos como ele é e as suas motivações, como esse gatão aí se comporta, como age, sua personalidade, comportamentos, podemos ver isso um pouco no game. Então bora lá dar uma olhada, pois é bem interessante. Comportamentos de Catnap. Ele não se comunica muito, pelo menos não de forma direta. No game vemos uma fala apenas dele, mas nenhuma palavra mais. Aí não sei se isso é porque ele era uma criança antissocial ou depois que ele virou Catnap ele tem uma dificuldade. Acho que tem algo no jogo, no game, que diz sobre isso, né? Mas seria estranho, porque se ele falou uma vez com a gente de boa, é porque ele pode. Então, sei lá. Tem até uma teoria que diz que ele não falou ali com a gente porque no momento a gente estava sob o efeito do gás e aquilo foi efeito do gás, né, a fala dele. Mas eu acho difícil. Se bem que ele, por mais que não se comunique com a voz, ele tem o seu jeitinho de se comunicar. Digamos
Digamos que ele prefere um método um pouquinho mais tranquilinho, sabe? Em a parede, escrevendo com as garras dele o que ele quer dizer. Suavezinho, pô. Pra que usar voz, né? Podemos também falar o jeito que ele caçava a gente no game é um jeito muito interessante, porque ele agia como um felino selvagem, observava muito bem, era muito silencioso e não atacava a qualquer hora, ficava estudando a presa. E posso te dizer até que de uma forma doentia. Cara, tem uma hora, você entra numa mansão lá, ele simplesmente tá atrás de você, ele só espera você virar. Quando você vira, o infeliz some. Tipo, se ele quisesse, era só comer o presuntão ali mesmo. E não comeu. Um dos comportamentos bizarros dele é, de novo, na questão da veneração que ele tinha pelo protótipo 1006, que era bem bizarro. Qualquer um que ousasse ir contra os planos do 1006, ele ia lá e fazia linguiça, mano. Nossa, falando em linguiça é bom, né, mano? Aquela tipo um churrasquinho, limão. Cara, é gostoso. Cara, o que eu tô falando? Ele também tinha um apego a Playcar, que é o cenário principal que a gente passa ali no capítulo 3. É meio que o lar dele, e ele também era o guarda de lá. E falando em guarda, algo que ele fazia depois que ele se tornou Catnap era fazer todas as crianças da creche dormirem com o gás dele nos dormitórios. Tem até uma gravação que mostra ele lá de guarda no dormitório. Não sei se bem nessa época que essa gravação foi, mas de qualquer momento o bicho continua bem bizarro. Você só consegue ver o zoião dele. Cara, sendo sincero, eu tô ficando meio mal de tanto olhar pra esse bicho aí. Eu vou ter que arrumar um fuzil, não adianta. E pra gente encerrar com chave de ouro, falar de algo que eu percebi particularmente. Não tem nada disso no game, né? Levem mais como uma teoria. É que ele teria o cérebro mais avançado para os padrões. Como assim? De todos os experimentos que se transformaram em monstros, todos de certa forma perderam suas características humanas e se entregaram à loucura. Mas o Catnap, não. Ele continuou com suas características humanas, mesmo virando monstro. E vou dar até um spoilerzinho final aqui do game, então já fica avisado aqui, tá bom? Se você não viu e não quer ter o spoiler, tá avisado. Isso se dá por conta que, mesmo virando o bicho, ele ainda tinha muita admiração pelo seu amigo, entre aspas, 1006. Tanto que no final, quando eles se reencontram, ele simplesmente se entrega para o 1006. Mesmo ele sendo um monstro fortão que foi levado bem fácil. E só um tapinha, velho, e já era. Com a boca aberta entra a mosca, leva agarrada também. Cara, eu acho isso muito da hora. Quando rola de ter um vilão no game e aí vem outro vilão muito maior e acaba com ele. Mas assim, sendo sincero sobre o vilão, acho que fizeram um pouco dele. A gente encontra com ele mais no final e quando a gente tá de frente com ele, ele morre tão fácil. Mas enfim. Então, galera, esse aí foi o Catnap. O que você achou dele? Deu medinho? Galera, espero que tenham curtido o vídeo. Se quiserem mais vídeos assim, seja falando dos outros monstros do Pop Playtime ou de qualquer outro personagem do mundo dos games, é só comentar. Irei responder cada comentário. Fechou? Conto com o seu like, sua inscrição, veremos mais das realidades, dimensões e universo dos mundos dos games aqui. Notícias, curiosidades, opiniões, histórias sobre o mundo dos games. Fiquem com Deus. Valeu!